Você costuma se rotular. Rotular aqui é um erro cognitivo, né? O erro cognitivo da rotulação. Quando a gente pega uma situação e aí pega uma parte dela e usa isso como se isso nos definisse, como se fosse realmente um atributo definitivo nosso. Por exemplo, você tenta ajudar alguém que você gosta e não consegue. E aí você começa a pensar que você é um inútil. Eu sou um inútil. Você começa a pensar assim, eu sou um inútil. Isso é se rotular. E aí, qual emoção será que vem junto com isso, né? Pode vir tristeza, né? É bem provável que venha tristeza, que você se sinta mesmo decepcionado. Só que se você começa daí a pensar que é inútil, veja, você está se definindo. Isso vai te ajudar nas próximas situações a ser uma pessoa mais útil, entre aspas? Vai contribuir para que você consiga ajudar outras pessoas futuramente? É bem provável que não, porque isso pode fazer com que você, inclusive, se desmotive a ajudar os outros. Fique desanimado a tentar ajudar as pessoas. Porque você está realmente se enxergando como se fosse mesmo um inútil. E sendo inútil, quer dizer, uma definição mesmo, você pode realmente desanimar e não tentar mais ajudar ninguém. E se isso for um valor seu, por exemplo, a generosidade, isso fará falta na sua vida e não vai ser nada positivo. Então esse é um exemplo de rotulação, quando a gente pega uma determinada situação, um aspecto de determinada situação que a gente viveu e define ali, pega um atributo que nos defina a partir disso. Então quando você vai mal em uma prova, você começa a pensar, eu sou burro, eu sou burra, como se fosse uma definição mesmo, você fosse mesmo assim, e não um comportamento específico naquela situação, naquele contexto. Quer dizer, até a forma como você enxerga o teu próprio comportamento vai influenciar no quanto você consegue analisar o porquê ele aconteceu, quais são os fatores que influenciaram na ocorrência dele e, consequentemente, vai te atrapalhar para que você consiga melhorar as situações futuras. Adianta você simplesmente pensar que é burro porque foi mal em uma determinada prova? No que isso vai te ajudar para melhorar em situações futuras semelhantes? É bem possível até que você evite novas provas, né? Isso não vai ser útil. Agora, se você começa a analisar, tá, mas o que pode ter influenciado para eu ter esse resultado negativo nessa prova? Aí sim, isso começa a poder realmente te ajudar, né? Você pode pensar que, por exemplo, você dormiu muito pouco ali nas noites anteriores, isso pode ter impactado na sua capacidade de raciocínio. Você pode verificar que estudou muito menos do que teria que estudar para ter um bom resultado nessa prova. Você pode verificar que outras situações estavam acontecendo e que influenciaram você, te deixando muito ansioso, muito ansiosa. Isso influenciou no teu desempenho da prova. Então, alguns exemplos aí de análise que aí sim seriam úteis essas análises, né, para que você consiga melhorar seu desempenho em situações semelhantes futuras. Muito diferente de você simplesmente pegar e se rotular como se fosse um atributo definitivo seu. Então, ao invés de se rotular, busque identificar melhor as situações que ocorreram, busque verificar os fatos mesmo, que podem ter influenciado no seu comportamento em determinada situação, porque isso sim vai ser muito mais útil do que simplesmente você atribuir a si mesmo um rótulo como se fosse um aspecto definitivo da sua personalidade. Então, ao invés de pensar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, é muito melhor, muito mais recomendado, muito mais positivo e útil pensar assim, eu tive determinado comportamento, eu fiz tal coisa, porque aí sim isso está mais contextualizado e não como um rótulo, como se fosse uma característica definitiva da sua personalidade.